Hoje nós vamos continuar com a temática Psicografia de Livros, que é um estudo extraído do livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar. Na semana passada, nós chegamos a compartilhar aqui algumas informações sobre a questão de o movimento espírita ter agora cada vez mais uma abundância de livros psicografados que muitas vezes ocupam um espaço de destaque e de divulgação no movimento espírita, a prejuízo de obras fundamentais e mais importantes. Até fizemos referência, por exemplo, não só às obras básicas mesmo, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, mas também as obras do Espírito André Luiz, da série Vida no Mundo Espiritual, como as obras de autores muito importantes e relevantes do movimento, como Leon Denis, Divaldo Pereira Franco e Ivone Pereira, também citamos, e que muitas vezes tem tido essas obras uma espécie de desvio face à abundância de obras que muitas vezes tem um fraco teor doutrinário, mas que acaba ocupando os espaços das livrarias, nas bibliotecas e na divulgação mesmo da doutrina espírita. Então, nessa parte do livro Reuniões Mediúnicas, nós somos agora chamados à responsabilidade do que podemos e devemos fazer em relação a isso. Desde compartilharmos essas informações dessa ocorrência no movimento espírita, que, segundo vimos no final do estudo da semana passada, foi alvo até de comunicações em reuniões mediúnicas, tanto na Federação Espírita Brasileira, quanto na Federação Espírita do Mato Grosso, aonde, através de médiuns distintos, houveram mensagens de advertência de que a espiritualidade inferior facultava com que, dentro do movimento espírita, para cada obra havia a publicação de qualidade inferior para dificultar o acesso primeiro a essas obras mais importantes. Então hoje nós vamos continuar a compartilhar informações a respeito disso, o que não deixa de ser um fato muito grave. Uma abundância exagerada de romances e até mesmo de livros de conteúdo doutrinário, mas que não só não acrescentam nada, como também dificultam a absorção para a maioria dos espíritas dos conteúdos dos livros que seriam mais importantes. Então vamos agora fazer a introdução do nosso estudo a partir do comentário de Emmanuel, extraído do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 8, que diz o seguinte: A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos. Vamos aqui fazer algumas observações desse importante teor trazido a nós no comentário de Emmanuel. E principalmente quando o nosso assunto de hoje é a respeito de livros e da psicografia de livros espíritas, Emmanuel começa aqui dizendo o seguinte: a terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços
de formação espiritual. Então aqui nós somos chamados à atenção que, independente de possuirmos qualquer tipo de mediunidade ostensiva ou de psicografia, através das nossas atitudes, do que a gente faz, de como nós agimos no plano material, nós devemos ter a consciência nessas atitudes de estarmos escrevendo um grande livro. O livro que, de fato, estabelece na consciência de cada um de nós as diretrizes possíveis ou não de felicidade, de paz, de realização, quer durante a encarnação, quer quando voltarmos ao plano espiritual. E assim ele continua. Vê, analisa, observa o que gravas nas páginas da vida. Então, cada dia que nós vivemos é uma página desse livro da vida que nós estamos escrevendo, cuja responsabilidade principal é a nossa. Tuas mãos e atitudes gravam sempre a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. Quando Emmanuel aqui faz referência nessa expressão às tintas luminosas ou sombrias do coração, ele se refere ao teor de emoção, de conexão que nós temos naquilo com que agimos e fazemos no dia a dia, e que grava de forma marcante as folhas da nossa vida, da nossa consciência. E a receita que ele aqui nos lembra é aquela já estabelecida no Evangelho do Cristo. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos. Então, a diretriz, o caminho ideal para escrevermos bem nas páginas deste livro está nessa sequência de verbos que Emmanuel coloca: auxiliar, perdoar, trabalhar, amar e servir. Vamos então entrar na temática da psicografia de livros, a continuação do que nós iniciamos o estudo na semana passada. Eu quero lembrar que o próximo estudo será de hoje a 15 dias, porque na próxima sexta nós teremos aqui em Caruaru o seminário com a presença de Divaldo Pereira Franco, que está sendo organizado pelo Centro Espírita Lar de Jesus. Esse seminário será na próxima sexta-feira, a partir de 7 horas da noite. Inclusive, nós recebemos ingressos para vender aqui na Fraternidade Bezerra de Menezes. A maioria das instituições espíritas em Caruaru também receberam. E também tem ingressos na Banca Terceiro Mundo, no centro da cidade. Os ingressos irão custar R$ 70, cujo lucro será destinado a custear as despesas que o evento tem e o direcionamento para a construção da sede própria do Centro Espírita Lar de Jesus. Será no espaço Renato Machado, ao lado do Paládio. Está previsto para iniciar às 7 da noite. Então, nós não iremos ter esse estudo de hoje a 8. Voltaremos, se Deus nos permitir, de hoje a 15 dias. Quero também lembrar, aqueles que acompanham os nossos estudos, que no próximo domingo também nós não teremos o estudo de Joana de Ângeles, porque irá haver o INTERCEP, o movimento de interiorização
dos Centros Espíritas, promovido pela Federação Espírita Pernambucana. O evento vai ser em Toritama e será pela manhã e pela tarde. Os trabalhadores dos Centros Espíritas de Caruaru e da região são convidados a participar. Então, no próximo domingo, também à tarde, não haverá um estudo que semanalmente nós temos de Joana de Ângeles. Vamos agora para o nosso assunto de hoje. Na página 134 do livro Reuniões Mediúnicas diz o seguinte: no tocante a comunicações sérias, cumpre se distingam as verdadeiras das falsas, que nem sempre é fácil. Porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Vamos fazer aqui algumas observações a respeito disso. É de que, na verdade, para bem distinguirmos a qualidade de uma mensagem ou o conteúdo de um livro espírita, não é apenas ele ter sido escrito em uma linguagem correta, estruturada na linguagem portuguesa, com as palavras bem colocadas. Tem que se analisar não só a forma de apresentação, como, sobretudo, o conteúdo do que foi ali escrito. O fato daquela mensagem ou daquele livro ter a assinatura de algum espírito elevado, isso é irrelevante, porque, na verdade, não poucas vezes, espíritos pseudo-sábios utilizam-se de nomes que são, de certa forma, estimáveis ou destacados em alguma área do conhecimento humano, para quererem, através daquela assinatura, daquele nome, validar com maior importância aquela mensagem que foi trazida. Mas nós, que vamos tomando conhecimento dessas intervenções do mundo espiritual de forma negativa dentro do próprio movimento espírita, somos chamados a usar de cautela, de análise, de observação e de comparação de conteúdos. Por isso é que é fundamental, antes de lermos livros subsidiários, livros novos, já tenhamos feito pelo menos uma leitura das obras básicas e, se possível, também de algumas dessas obras auxiliares que desdobraram a codificação, como aquelas que vieram pelo médium Francisco Cândido Xavier, Leon Denis, Ivone Pereira e outros grandes médiuns do movimento espírita brasileiro. Para, a partir daí, a gente ter uma base segura de análise ao ler uma obra nova, até mesmo de um médium desconhecido. Porque não é pelo fato de ser um livro mediúnico e de ter sido colocado o nome de algum espírito elevado que essa obra, de fato, tem o teor e a veracidade daquela assinatura. Por isso aqui é dito o seguinte: é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios é falsos sábios, procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. É muito comum, mesmo no meio espírita, devido a essa ausência do estudo cuidadoso da doutrina,
dá-se uma importância e um valor a uma mensagem ou ao teor de um livro sem se perceber o nível de ideias dúbias e pouco valor doutrinário que aquele livro pode apresentar. É preciso levar em conta de que nos dias atuais a quantidade de livros pseudo-espíritas e de livros com má qualidade doutrinária terem sido aí publicados e estarem sendo publicados ainda é muito grande e que é muito fácil vir às nossas mãos algumas dessas obras, e é preciso a gente já ter uma base relativamente firmada na doutrina para saber separar o joio do trigo. Continuando, está no item 277 do Livro dos Médiuns. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grave sobre o impacto moral, pois que para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia e afinidade. Aqui tem muita coisa, muito ensinamento relevante para nós destacarmos. Vejam só. Aqui é colocado de forma bem clara de que os valores morais do médium, as virtudes que o médium tenha, tem uma influência muito grande sobre a identificação de um espírito que vai se comunicar através desse médium. E que vai haver entre eles não só identificação, mas vai haver também simpatia e afinidade. É natural que uma das perguntas primeiro que venha, quando nós lemos o teor desse item 227 do Livro dos Médiuns, é de que, e aí? Quando nós estamos numa reunião mediúnica de desobsessão ou de tratamento espiritual e se comunicam espíritos doentes, viciados, obsessores, através de médiuns. Pode-se deduzir que esses médiuns tenham qualidades morais semelhantes a esses espíritos que vieram se comunicar através deles? Porque, como esse texto a princípio diria, é que para haver a comunicação é necessário se dar uma identificação do espírito que vai se comunicar através do médium, o qual precisará ter afinidade, simpatia e identificação. A dedução a princípio que nós teríamos disso é de que esses médiuns que receberiam espíritos nesse nível de desequilíbrios, de vícios e de estados emocionais profundamente desequilibrados, é de que esses médiuns também seriam desequilibrados. Mas aí é importante, eu coloquei essa pergunta para provocar a questão da reflexão, porque, veja, na verdade, nas reuniões mediúnicas, onde normalmente o trabalho de socorro espiritual, de desobsessão e de tratamento, esses espíritos com frequência vêm se comunicar,
a situação é outra. E por que é que a situação é outra? Porque aí, na verdade, os benfeitores espirituais que organizam o trabalho no plano astral e que estão interligados ao trabalho mediúnico no centro espírita, eles utilizam recursos espirituais para possibilitar que, mesmo sem haver afinidades fluídicas, naturais do médium com aqueles espíritos possam se comunicar. Em algumas obras do espírito André Luiz, aqui eu destaco mais a respeito disso, obras como Libertação, mostram que para determinados espíritos elevados, ou espíritos do bem, como era André Luiz, poder entrar na comunidade espiritual, onde eles vão prestar um socorro de desobsessão e de libertação, eles precisaram passar por um trabalho de densificação do corpo espiritual deles. Trabalho difícil, penoso. Eles tinham um corpo espiritual mais sutil, mas iam entrar num plano espiritual onde os espíritos eram tão atrasados que não iriam poder vê-los. Eles poderiam ver aqueles espíritos, mas aqueles espíritos não poderiam vê-los. E era necessário eles interagirem com aqueles espíritos. Então eles tiveram que densificar o corpo espiritual deles, usando o pensamento e a vontade, para fazer aquele trabalho. Um trabalho penoso. Assim como também o trabalho dos médiuns nas reuniões mediúnicas, onde eles se colocam por livre e espontânea vontade para o socorro a espíritos doentes ou obsessores, eles se predispõem a esse trabalho que é realizado pela espiritualidade. E é por isso que, normalmente, vai se comunicar um espírito doente, às vezes até um espírito suicídio, que cometeu um suicídio, que está numa situação espiritual muito grave, se comunicar por aquele médium, para a partir daquela comunicação ele receber uma ajuda, um socorro espiritual mais positivo. Então aí, essa afinidade, essa identificação e essa sintonia só houve porque houve a intervenção dos benfeitores espirituais para possibilitar. Então aí, para o médium, é um trabalho de renúncia e de caridade espiritual para ajudar aqueles espíritos. Mas, se o médium tiver um trabalho de psicografia, aonde o objetivo de trazer uma mensagem elevada, ou até mesmo um livro, o material para o livro, aí os valores morais do médium têm prevalência. Porque para que um espírito do bem possa usar aquele médium para transmitir uma mensagem, ou até mesmo vir escrever um livro, é preciso que ele tenha começado a perceber no médium valores morais, sintonia espiritual adequada para transmitir aquela mensagem, ou até mesmo o livro. E aí vai ser relevante que esse médium esteja fazendo o máximo para se qualificar moral e espiritualmente. Senão o espírito do bem não vai conseguir essa sintonia adequada para escrever um livro através do médium, não. Aí a situação é bem diferente.
Continuemos. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Vejamos bem, uma afirmação tão clara e tão lógica, extraída no livro Reuniões Mediúnicas, vai deixar bem claro o seguinte: é um estímulo para que o médium espírita faça o máximo de esforço possível para estar trabalhando as virtudes evangélicas dentro dele, de sintonia, de afinidade com os espíritos do bem. Porque ele sabe que só se estiver trabalhando muito bem esses valores com ele, é que ele vai poder ser veículo de comunicação de um espírito elevado. Porque, como aqui é colocado de forma bem clara, a afinidade espiritual é espontânea. O nosso campo fluídico, independente, inclusive, de sermos médios ostensivos ou não, é formado pelas nossas criações mentais, fomentadoras dos nossos estados emocionais, dos nossos sentimentos, e cria um campo vibratório e magnético ao redor de nós. Campo esse que será ao mesmo tempo de atração ou de repulsão, de acordo com os teores que o nosso espírito projetou. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a da bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento dos bens materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Vejam a relevância do quadro, tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. Então, são essas qualidades, primeiro assinaladas, que atraem a presença dos bons espíritos ao nosso lado. Bondade, benevolência, simplicidade, amor ao próximo, desprendimento dos bens materiais. Em oposição a isso, tudo aquilo que é filho do egoísmo e do orgulho. Inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. De certo modo, o trabalho que espontaneamente nós venhamos a nos abrir em termos de reforma íntima, de sintonia com as virtudes do Evangelho, provocam espontaneamente a mudança de companhias espirituais que habitualmente passam a nos acompanhar. Porque, naturalmente, se a prevalência em nós for de pensamentos e sentimentos do bem, nós temos ao lado bons espíritos.
naturalmente. É como resultado de uma lei. Eu me lembro quando, a respeito disso, tem uma frase bem curta no livro Os Mensageiros, que o espírito instrutor de André Luiz diz assim, mais ou menos isso. Não é resultado de um privilégio divino, é lei. Se de fato a pessoa está cultivando o campo para virtudes, para desprendimento das coisas em termos materiais, é lei que ele vai estar em sintonia com o Espírito de Deus. É consequência. Assim como o contrário. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica, e vão, às vezes, ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço, por favorecerem a esse isolamento que os arrastam, os espíritos que não querem contraditores. Esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões. Aqui é uma advertência a respeito da experiência que ocorre com aqueles médiuns que não se abrem ao trabalho da renovação espiritual positiva. É que quando passam a receber suas comunicações mediúnicas, há um certo teor nessas comunicações que fazem com que eles não se sintam bem em ser alvo de qualquer observação, muito menos de qualquer espécie de crítica ao que escreveram. E isso, de certo modo, acaba favorecendo o isolamento deles, por uma consequência de sintonia com os espíritos desse nível. Continuando. Se, pois, agora, um médium qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É o item 230 do Livro dos Médiuns, uma comunicação do espírito Erasto. Aqui o texto me chama a atenção de que a base fundamental para, a princípio, se fazer a análise positiva ou negativa de uma mensagem ou de um livro é a análise do comportamento moral do médium e os objetivos que poderiam estar por trás daquela comunicação ou daquele livro. E é por isso que aqui é destacado o seguinte: seja qual for o médium, se ele se tornar objeto de suspeita pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repelir suas comunicações. Mas é preciso analisar o quê? As atitudes e o comportamento moral do médium. Eu me lembro aqui para fazer uma ressalva positiva a respeito do que houve recentemente com as observações de fraude ou de mentira do trabalho do médium Fernando Bem, que foi objeto de divulgação pelo Fantástico.
era necessário, seguindo a citação aqui do Espírito Erasto, observar o comportamento dele, os objetivos dele, se tinha a ver com orgulho ou se tinha a ver com certa falta de prática de amor, de caridade. Mas se todo proceder estiver enquadrado de forma positiva no que o Espírito colocou aqui, ele não poderia ser alvo de suspeição. Então eu me lembro que, por exemplo, em relação ao trabalho dele, ele tinha a atitude de, através do trabalho, vivenciar a prática consoladora da doutrina espírita, que é as cartas mediúnicas. O trabalho não tinha qualquer espécie de rendimento ou de contribuição por parte daqueles que recebiam as cartas. Ele tinha seu trabalho e seu modo de viver as suas próprias custas materiais. O trabalho não tinha qualquer espécie de remuneração. Outro ponto. A questão de não querer usar o trabalho como meio de exaltação pessoal. Ele tinha o procedimento de não usar a mediunidade como espetáculo por pura atração, aonde o estabelecimento de locais para receber essas mensagens era colocada sob a responsabilidade das instituições ou das cidades que desejavam receber o trabalho dele. Então, aqui nesse texto, nós somos levados a refletir o seguinte: um dos principais modos de analisar a veracidade ou não de uma comunicação mediúnica é quem foi através de quem? Quem é esse médium? O que é que ele faz? Como é o comportamento moral dele? Tudo isso aí tem uma relevância muito grande. E no caso que citamos, esses fatores, no conjunto, eram positivamente ligados a esse médium. Continuemos. Bem sabemos que muitos médiuns e autores encarnados não seguem as orientações preconizadas em O Livro dos Médiuns. E por isso, muitas obras de cunho doutrinário duvidoso chegam às editoras espíritas. Aqui outra vez eu destaco a relevância e a importância de se buscar, ao tomar conhecimento da doutrina espírita, das obras de médiuns mais abalizados, mais vivenciadores dentro do movimento espírita. Então, não tem cabimento buscar de forma precipitada conteúdos de livros mediúnicos puramente em busca de novidades, de revelações impactantes, sem que a pessoa tenha ainda sequer absorvido as informações mais fundamentais da doutrina espírita. Então é preciso, e isso é destacado no conteúdo que nós estamos aqui analisando, é preciso que as instituições espíritas, que as editoras, que o leitor espírita, ele esteja consciente de fazer esse processo de seleção, a benefício da própria divulgação da doutrina espírita. No livro que ele vai escolher, que ele vai comprar, dá prevalência às obras fundamentais e depois às obras de médiuns
que desdobraram essas obras fundamentais, sobretudo o médium Francisco Cândido Xavier. Quando fala aqui obras de cunho doutrinário duvidoso, é sobretudo quando diversos livros espíritas, e nós temos conhecimento disso, através principalmente de histórias romanceadas, passam, às vezes, conteúdo doutrinário conflitante com a doutrina. E isso, muitas vezes, de forma sutil. Quando, por exemplo, revelam hábitos e vícios de trabalhadores espíritas, mesmo em livros espíritas, porque se chega ao ponto, muitas vezes, de expressar em livros mediúnicos espíritas, ou que deveriam ser, contextos aonde é colocado de forma negativa determinadas instituições espíritas ou órgãos federativos do movimento espírita. Isso acontece em livros, né? E que as pessoas que não têm ainda uma base doutrinária mais firme engolem como verdades, a prejuízo do movimento espírita. Muitos médiuns fascinados possuem as próprias editoras. Paralelamente, outros, com o fim de disseminar doutrinas esdrúxulas, frontalmente contrárias à base kardeciana, encontram auxílio em editores tão fascinados quanto eles próprios. Vejam como a coisa se dissemina dentro do movimento espírita e que não deve nos causar muita surpresa, porque às vezes algumas pessoas, de forma precipitada, espíritas ou não espíritas, dizem o seguinte: mas como é que permitem que esses livros sejam publicados dentro das próprias instituições espíritas ou divulgados e vendidos? Se o espiritismo tivesse realmente, algumas pessoas deduzem assim, se o espiritismo tivesse realmente uma origem do alto, isso não deveria estar acontecendo. Normalmente, essas pessoas que fazem esse tipo de observação são profundamente desconhecedoras das próprias experiências que os apóstolos viveram no início do cristianismo primitivo, depois da crucificação de Jesus. E depois da crucificação de Jesus, que iniciou-se a Igreja Apostólica, chamada no livro Atos dos Apóstolos de Igreja do Caminho, não era a Igreja Católica, porque a Igreja Católica só surgiu depois do ano 300, parece que 330, é que de fato foi estabelecido em Roma o primeiro Papa. Mas a Igreja cristã primitiva tinha uma designação chamada Igreja do Caminho. E nela, quando nós vamos ler o livro Atos dos Apóstolos, ou as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber naturalmente os conflitos, as dificuldades e as divisões no entendimento
dos livros bíblicos que eles tinham naquela época, que eram, sobretudo, os livros do Antigo Testamento ou algumas cartas do teor evangélico ou fragmentos dos evangelhos que hoje nós conhecemos, o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João. Então, os registros que nós lemos lá na Bíblia, lá nas cartas de Paulo no livro de Atos, eram às vezes, sabe de quê? De discussões, de divisões de entendimento, por exemplo, entre Paulo, Pedro e Tiago, porque alguns queriam dar maior valor a teores que estavam associados às tradições judaicas. Já Paulo enfatizava que, a partir do Cristo, esses teores não tinham mais significado. Havia aquelas brigas e discussões sobre a circuncisão. Circuncisão naquela época, para os judeus, era como o batismo, que depois se tornou para alguns cristãos. Hoje em dia ainda existe isso. Tem algumas igrejas evangélicas que, se você ainda não foi batizado, você é um pagão. Você não tem Deus. Você, na verdade, não é nem um filho de Deus, você é uma criatura, igual a qualquer animal, bicho do mato. Isso está na cabeça de muitos irmãos evangélicos, a gente sabe disso. No Espiritismo, claro, nós temos um entendimento proveniente do Evangelho do Cristo, que todos são filhos de Deus. Mas vejam, os apóstolos brigavam sobre a questão da circuncisão. Tem umas passagens bíblicas que, quando Paulo soube que estavam querendo circuncidar os cristãos novos, que não eram nem da nação judaica, aí ele berrou contra, ele gritou contra. Que história é essa? Isso não tem significado nem valor nenhum para aquele que está agora na libertação trazida pelo Cristo. Mas eu quis fazer só essa referência ao fato de que termos na doutrina espírita livros que se conflitam até com a base doutrinária, não é para ser objeto de como é que pode, como é que os espíritos deixam. Vá ler a Bíblia, que você vai saber como é que desde o início do cristianismo primitivo havia problemas de doutrinas entre eles, e que precisava, como nós hoje somos chamados a fazer, ter estudos, ter aprofundamentos, para saber separar o joio do trigo. Isso sempre houve ao longo da história do cristianismo. E não seria nada surpreendente ter hoje no Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Nada mais natural. Continuemos. É fundamental que todos aqueles que realizam alguma ação de divulgação do livro espírita reflitam sobre as suas atitudes ou omissões, pois podem estar sendo úteis a uma estratégia que visa criar obstáculos à propagação do Consolador, divulgando obras que não se coadunam, não se harmonizam com a missão da doutrina espírita de restaurar o cristianismo tal qual nos legou o Mestre Jesus. Nós já estamos aí na página 144 do livro Reuniões Mediúnicas. Então aqui
todos nós somos chamados a ter um papel de responsabilidade a respeito disso. De sermos aqueles que incentivamos as pessoas que estão começando a conhecer a doutrina espírita a buscarem obras básicas ou obras de autores que fundamentaram o estabelecimento da doutrina espírita, como Leon Denis, depois os romances do cristianismo primitivo de Emmanuel, os livros de André Luiz. Nós lembramos aqui livros como, por exemplo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, outra obra muito importante de Leon Denis, que é Depois da Morte. Então, esses livros são e merecem ter destaque. E nós precisamos, quando formos incentivar alguém que está começando a conhecer a doutrina espírita, a saber indicar obras que sejam importantes para a pessoa. E não estar passando romances de autores que muitas vezes nós não temos bases seguras sobre esses livros. Então, quando nós não agimos assim, nós podemos estar sendo úteis em uma estratégia que visa criar obstáculos à propagação do Consolador. Vamos agora para o último slide do nosso estudo dessa noite. Agindo com responsabilidade doutrinária na divulgação do livro espírita em nossas editoras, livrarias, bibliotecas, feiras, órgãos federativos e os centros espíritas sérios estarão cumprindo o seu papel social e doutrinário, preservando a literatura espírita. Então, fica aqui um incentivo para todos aqueles que possam colaborar na divulgação do livro espírita, buscar nas suas instituições, nas suas livrarias ou bibliotecas, livros que sejam importantes. E quando não os encontrar, pedir para que a instituição adquira, favorecendo inclusive como incentivo do desejo de aquisição desses livros. De certo modo, já há algum tempo, nós damos prioridade, prevalência a esses livros que citamos aqui. Na livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, fora os livros da codificação, nós sempre temos a maioria de obras psicografadas de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, os livros de Leon Denis, de Ivone do Amaral Pereira, de Divaldo Pereira Franco. Então, esses livros que têm uma importância muito grande para a formação da nossa cultura doutrinária, nós damos prioridade a eles já faz um bom tempo. E é importante que pessoas que estejam nos ouvindo de outras instituições espíritas procurem esses tipos de livros nas suas livrarias e, se não encontrarem, peçam àqueles que são os responsáveis pela aquisição desses livros para terem esses livros à disposição e à venda nas instituições e livrarias. Esse assunto ainda será concluído no nosso próximo estudo, que será de hoje a 15 dias,
Como eu disse no começo dessa reunião, de hoje a 8 nós temos em Caruaru o seminário com Divaldo Pereira Franco, que será na sexta-feira, dia 1º. Será um seminário que começa às 7 horas da noite. Vai ser aqui no espaço Renato Machado, próximo ao Paládio, né? Os ingressos custam R$70. O lucro desses ingressos servirá para a construção da sede própria do Centro Espírita Lá de Jesus, e estão à venda em instituições espíritas e na banca Terceiro Mundo. Então nós não teremos o estudo de hoje a 8. Também eu lembrei que não teremos a reunião do estudo de Joana de Ângeles no próximo domingo, devido ao Intercep, que irá haver em Toritama com trabalhadores de instituições espíritas de nossa região. Então vamos para o nosso momento de prece, né? Pedir a nossa irmã Lindaci, que está ali nos acompanhando para ser a intermediária da prece final.